CNN Tonight. Apoio Bradesco Private Bank. Seguir seus próprios passos não significa caminhar sozinho. Gente, mas não é possível. Toda vez você muda a regra. Não dá pra ter uma regra num dia e outra regra no outro. A regra Claro que clara, sim. a gente viu. Não, Não. você varia Sim, toda sim, hora só pra não ganhar. Só pra ela, É, Carnal. você não fala nada também, não se posiciona nunca. Inteligência emocional, um desafio tonight. Haja inteligência emocional. Mas a gente é legal, né, Carnal? No fundo, bem no fundo, um pouquinho mais, sim. Você Bem-vindos! não consegue mais viver sem a gente, Não nem consegue, ele tenta, mas ele não consegue. Bem-vindos ao nosso CNN Tonight. Nosso assunto de hoje, inteligência emocional. Sabe quando você vai montar o teu currículo, você logo pensa em colocar ali todas aquelas habilidades técnicas, quais cursos você fez, quais idiomas você sabe falar, mas você sabia que o nosso comportamento pode ser mais relevante do que toda essa técnica? Um levantamento que foi feito em países da América Latina mostrou o seguinte: os executivos estão de olho nas nossas habilidades sociais. 80% dizem que não tem interesse em contratar alguém que é super técnico, mas que não se comunica bem ou não tem inteligência emocional. Você sabe o que é isso? Eu também não, mas a gente vai aprender hoje com um especialista no assunto que está aqui na bancada com a gente, o Carlos Aldan, CEO, fundador do grupo Kronberg, fala sobre inteligência emocional nas palestras que dá no Brasil e no mundo. Carlos, a primeira pergunta, existe inteligência emocional? Onde a gente acha isso? Existe. Onde vem? A gente acabou de ver aqui com o professor, né, aqui no centro, entre vocês. Mas antes de responder, me permita aí agradecer o convite e dizer que eu estou aqui com um senso enorme de responsabilidade e respeito aos telespectadores que estão nos assistindo, aos que me precederam aqui, um pessoal de mais alto nível, aprendi muito nesse seu programa, a toda a equipe de vocês e esses gigantes intelectuais que estão aqui do meu lado. É inteligência emocional. Exatamente. Ele já nos Já preparou. chegou com um para isso. exemplo, entendeu? Com um exemplo de inteligência emocional. Continue, eu vou pegar aqui a caneta, elogiar logo no começo. Mas, Carlos, é um objetivo possível, a tal da inteligência emocional? Ainda mais depois de um ano tão difícil como 2020, 2021 segue sendo um ano também muito complicado, mas é um objetivo possível de ser alcançado? Sim, com certeza. Não só alcançado, mas desenvolvido, mas medido. Hoje nós temos ferramentas validadas cientificamente que nos permitem medir a nossa inteligência emocional, saber quais são os nossos gaps, as nossas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. E cada uma das 8 competências que fazem a chamada inteligência emocional são desenvolvidas até o último suspiro de nossa existência, desde que tenhamos um cérebro saudável. É isso que a gente vai aprender hoje aqui. Você participa com a gente sempre na hashtag CNN Brasil Tonight. Carnal, a gente fala de inteligência emocional, de emoção. Por que a gente sente? A gente sabe que, ao longo da história, a emoção ela é muito ligada também à sobrevivência, né? O que você vai fazer diante de uma ameaça. O jeito que a gente lida com a emoção mudou ao longo do tempo? Mudou bastante, mudou porque sentir também é um fenômeno histórico. Essas demandas que nós temos hoje, que já foram introduzidas aqui sobre controle, sobre equilíbrio, que em determinado momento foram chamadas, grosso modo, sabedoria, e hoje nós incluímos nesse conceito mais recente de inteligência emocional, ele é fundamental. Vocês conhecem um axioma tradicional. As pessoas são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, a questão como cada pessoa se comporta no trabalho é fundamental. Pessoas não resilientes, independente do currículo que tenham, pessoas não equilibradas, pessoas passionais dadas a explosões, são difíceis, independente de quanto tenham estudado e quais cursos tenham nos seus currículos. Então, é preciso pensar. Equilíbrio, inteligência emocional, as habilidades que vão ser desenvolvidas aqui são fundamentais. Então, talvez, para o futuro, em vez de um curso de uma língua a mais, de um comportamento a mais, seja bom fazer um curso sobre equilíbrio emocional. Gabi, você tem a sua frase, que é mais razão, menos emoção. Mas você disse que precisa de mais, mas que não tem que não sentir emoção, né? Sim. Porque às vezes as pessoas acham que a inteligência emocional é sentir nada. É você sentir as emoções e saber lidar com elas, Se a gente não né? sentir nada, a gente não consegue ter essa reação rápida sobre a qual você estava falando e descreveu aí o nosso processo evolutivo. A gente precisa
da emoção. A gente precisa da emoção para reagir rapidamente, a gente precisa da emoção para conseguir reconhecer aquele sentimento quando a gente observa outras pessoas, a gente precisa da emoção para desenvolver essa habilidade de se colocar no lugar do outro e para, enfim, melhorar a construção das nossas relações. O que a gente não pode é ter um desequilíbrio entre aquilo que é emoção e aquilo que é o racional. Porque se a emoção nos prepara para agir rapidamente, a gente pode, por exemplo, tomar uma decisão equivocada, porque a gente agiu rápido demais. A gente pode ser explosivo, a gente tende a hiperreagir diante de uma ameaça que se apresenta e evoca, por exemplo, uma memória de sentimento de uma situação vivenciada no passado. Então, isso pode fazer com que a gente tome más decisões e isso pode ser manipulado por quem compreende muito bem o impacto que as emoções têm na nossa tomada de decisão e na forma como a gente direciona a nossa vida, e a gente pode ser manipulado por essas pessoas que compreendem. Então, o que a gente precisa aprender a fazer é silenciar um pouquinho, menos emoção, mais razão. E eu digo isso porque nós, historicamente, o povo brasileiro é retratado como um povo passional. O Karnal fala aqui diversas vezes do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Então, a gente precisa entender que essa passionalidade, né, foi, inclusive, valorizada durante a nossa história. E aí a gente só amadurecer para equilibrar um pouco as coisas e ficar menos sujeito à manipulação por outras pessoas. Silenciar os barulhos e tomar decisões mais racionais. Essa é a tal da inteligência que a gente está falando aqui hoje, que a gente vai conversar. Lembrando que você acompanha a gente também em todas as nossas redes sociais. O Carlos vai ficar com a gente até o final do programa, ajudando a gente aqui a construir essa discussão. Para começar, vamos entender, então, a importância da inteligência emocional no trabalho, na vida pessoal também. A Alina Matos, ela abre aqui a nossa rodada de entrevistas. Ela é professora de liderança e equipes no IBMEC em São Paulo. Olha só. Inteligência emocional é essa capacidade que a gente tem de identificar as nossas próprias emoções, identificar as emoções de outras pessoas, né, e gerenciar, administrar essas emoções no nosso dia a dia. Isso vale para a nossa vida pessoal, isso vale para a nossa vida profissional também. Basicamente, hoje, as empresas elas têm duas formas, né, de contratar, promover, recompensar pessoas da sua equipe. Uma maneira é olhando o que a pessoa faz, que conhecimentos ou habilidades técnicas ela tem, e também o como ela faz aquele trabalho, como ela entrega resultado. Esse como está intimamente ligado às competências socioemocionais e, naturalmente, muito conectadas com a inteligência emocional. Ou seja, eu entrego o meu resultado fazendo um trabalho em equipe muito mais colaborativo, eu entrego o meu resultado criando um clima excessivamente competitivo, eu entrego o meu resultado ou bato as minhas metas passando por cima das pessoas do meu time. Então, esse como está muito ligado, como eu disse, à inteligência emocional, e é isso que cada vez mais as organizações têm buscado aí aprimorar, seja na seleção de pessoas, seja na avaliação de desempenho, seja no reconhecimento. E que bom, né, Carlos, que as organizações estão olhando para isso, né, para essa inteligência emocional. Não é mais só pelo resultado, é sobre como você atingiu aquele resultado, né? Com certeza, Mari. E, na realidade, o nosso cérebro cognitivo, gente, é fantástico para você analisar, sequenciar e resolver problemas de variáveis conhecidas. Mas quando você entra numa realidade do inesperado, como nós chamamos, né, desde 1956, a gente já vem modificando, vendo modificações dramáticas no mundo a partir do lançamento do primeiro microchip. O conhecimento se dobra em velocidade vertiginosa, a cada 12 meses no geral, a 70 dias no específico. A IBM diz que o conhecimento vai se dobrar nos próximos 2 anos a cada 12 horas. Então é impossível alguém assimilar todo o conhecimento sozinho. E essa área cognitiva do cérebro não tem a capacidade de processar todo esse conhecimento. Então, nós precisamos da área subcortical. Aliás, a Gabi mencionou aqui Kahneman, né, que faz um trabalho magnífico. A área subcortical do cérebro, a gente processa 11 milhões de bits de informação por segundo. A área cognitiva só pega 40 bits de informação por segundo. Então, grande parte do que acontece no nosso cotidiano passa ao largo da nossa consciência. A inteligência emocional nos habilita
a nos conectarmos com as emoções. E Gabi tem razão, não nos deixarmos levar por elas, mas não dar atenção a esses elementos precursores da nossa forma de pensar e de agir, nos parece pouco inteligente. Dar total atenção nos parece igualmente pouco inteligente. Então, a inteligência emocional nos habilita a nos conectarmos com esses algoritmos bioquímicos dotados de dados, informações, que são as emoções e energia, né? Ler esses dados, informações e energia e transformá-los em recursos estratégicos a nosso favor. Esse é o processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Nós não conseguimos, não existe essa história de eu sou emocional e eu sou racional. Não existe, elas não são contraditórias, né? Não são ou seja, não é porque eu sou racional eu deixo de ser emocional ou vice-versa. As emoções precedem a cognição em uma velocidade 5 vezes maior. Um estímulo externo chega na parte subcortical do cérebro em 8 milissegundos e somente em 40 milissegundos na área cognitiva do cérebro. Então, antes de darmos entendimento ao que aconteceu, nós já formamos um sentimento e muitas vezes uma ação. Então, o objetivo da inteligência emocional é a gente entender esses algoritmos bioquímicos, lê-los e transformá-los em recurso estratégico aqui, na área cognitiva do cérebro, que é o que a Gabi estava falando. Mas não se trata de uma versus a outra, porque essas áreas são interligadas por redes neurais. É o famoso respira, conta até 10? Antes você sabe que o meu bordão, que antes o dele faz aqui o ser tempo inteiro. menos emoção e mais razão, eu falava para as pessoas, calma, vamos respirar 3 vezes. O E aí respirar a gente... funciona, Gabi. Que dá um tempinho, porque a gente é tanta coisa, eu falo de política, é tanta coisa que a gente fica super estimulado e é exatamente isso, como a nossa reação emocional, ela antecede o processamento pela parte mais racional, vai para ficar fácil, a gente já está sentindo alguma coisa e muitas vezes já está agindo antes da gente conseguir compreender aquilo. E tudo bem, pode até coincidir, você pode decidir que você vai tomar a mesma atitude que você estava tomando ali no impulso. Só vamos dar um tempinho ali para ver se é mesmo. E é muito confortável para o cérebro tomar a mesma atitude que toma sempre, né? O cérebro tem aquele histórico. Então, se você agir muito rapidamente, ele vai lá para aquele histórico e vai agir daquela maneira que você está acostumado, né? Então, precisa desse tempinho, né? E, Mari, melhor do que contar até 10 é fazer uma multiplicação cujo resultado você desconheça. Porque o contar até 10 é uma rede neural já conhecida, então ela é feita automaticamente. Portanto, isso não esfria a parte quente do cérebro, que é a parte emocional, e não esquenta a parte cognitiva, para usar uma linguagem que a gente usa quando ensina inteligência emocional. Eu vou pensar a tabuada do 8, porque é um desafio para mim desde o ensino fundamental. Você sabe que escorrega 1, sobe 2, você olha para a pessoa, você está aqui, ó. O Carlos fala desses testes, de você provocar, né, essa parte mais racional, e o livro do Kahneman, que eu gosto muito, que ele mencionou também, ele faz alguns testes ali, né, durante a leitura, e é muito interessante cair em todas as ciladas. É verdade, é uma leitura bacana, porque no geral você fala, não, comigo é diferente, acontece com o outro, mas eu vou passar ileso aqui. Sempre é com o outro. De alta consciência. Agora, quando a gente fala de racional e emocional, Karnal, parece que, via de regra, assim, as pessoas quando falam sobre o lado racional, elas falam como um lado superior, de certa maneira. Então, todas as decisões que você toma racionalmente são decisões que, ok, foram decisões boas. Mas quando você fala que tomou uma decisão ali no emocional, as pessoas julgam isso muitas vezes como algo negativo. Por que o lado emocional sempre é visto dessa maneira? Uma lenda clássica dizia que as emoções e a memória eram processadas no coração. Por isso, saber de cor, par cœur, em francês, era saber exatamente no coração. O coração seria a sede da emoção. O cérebro era desprezado, por exemplo, na mumificação. A ideia de que eu sinto as emoções aqui e o pensamento aqui, tudo é processado no cérebro, inclusive sua raiva, seu ódio, suas emoções mais do cérebro reptiliano, elas estão lá, no mesmo lugar. E a ideia de que o racional conduz à iluminação e o passional é algo estranho, é uma ideia muito recente, uma ideia da filosofia moderna. Então, você é uma pessoa que tem consciência corporal, que tem pensamentos racionais, pensamentos emocionais. A perfeita distinção disso é um exercício didático.
não é um exercício tão prático. Até uma crença antiga, que no cérebro havia regiões muito isoladas, uma para fala, outra para pensamentos de causa e efeito, hoje está bastante superada. O cérebro tem regiões mais ou menos especializadas, que podem mudar, inclusive, ao longo da vida. Você é uma pessoa só. Autoconhecimento não é apenas emitir polinômios. Autoconhecimento não é emitir Bhaskara para função quadrática. Autoconhecimento é saber que as suas emoções também fazem parte da sua estrutura de ser. Então, isso é o autoconhecimento, né? Não ser dominado nem por um pensamento racional, nem por um pensamento de impulso emocional. Isso é o conhece a ti mesmo socrático. Vamos incluir vocês na nossa conversa? A gente perguntou para quem segue a gente lá no Instagram, no @CNN Brasil Tonight, o que é melhor destacar no currículo na hora de procurar emprego. Será que vale mais a pena reforçar as habilidades técnicas ou as de inteligência emocional? Vamos ver na tela, olha lá. 24% das pessoas disseram que as ferramentas técnicas devem ter lugar de destaque, 76% disseram que o ideal é destacar as habilidades ligadas à inteligência emocional. Vocês estão muito antenados, viu? O pessoal do Instagram, inclusive, tá no caminho certo, como a gente viu, porque além das habilidades técnicas, o nosso comportamento é muito importante no ambiente de trabalho, isso também quando se trata de valorização e reconhecimento. É o que mostrou, e a gente vai ver agora, o levantamento Habilidades 360, desenvolvido pela consultoria Page Group. Vamos ver alguns destaques na tela. No Brasil, quase 43% dos executivos consideram a inteligência emocional como uma das habilidades sociais mais importantes. Em segundo lugar, está o trabalho em equipe, com um pouco mais de 38% das respostas. Em terceiro lugar, comunicação assertiva, 31%. 80% dos executivos não têm interesse em contratar uma pessoa que tenha competência técnica, mas tenha problemas de comportamento. Quais são as habilidades que estão faltando no mercado? A gente vai ver mais uma tela agora. 57% dizem que é mais difícil encontrar inteligência emocional. Para 42%, poucas pessoas têm a habilidade da comunicação assertiva. Quase 40% acreditam que são poucos os que têm competência para resolução de conflitos e 33% acham que mais funcionários devem desenvolver habilidades de liderança. Muita coisa para a gente conversar sobre esses dados que a gente viu, mas quando a gente viu a enquete, a gente coloca ali para as pessoas ou habilidade técnica ou inteligência emocional. As pessoas, teoricamente, têm que ter as duas coisas, mas a inteligência emocional, recentemente, vem sendo mais valorizada também. Exato. Eu acho que, inclusive, a resposta da enquete no Instagram vem refletindo essa tendência. A gente viveu muito tempo com o desenvolvimento de um trabalho associado à fábrica, uma atividade essencialmente técnica, especializada, enfim, sem muito raciocínio sobre o que estava fazendo. Aí a gente vai mudando a forma de trabalhar e a inteligência emocional passa a ser valorizada. Então, hoje em dia, a gente acaba pensando que deve dar mais destaque à inteligência emocional porque a nossa qualificação técnica está pressuposta. Inclusive, os executivos dizem, eu não quero contratar uma pessoa capacitada tecnicamente, mas sem inteligência emocional. É importante a gente dizer isso porque a gente precisa das duas coisas. Não adianta inteligência emocional sem desenvolvimento de capacidade técnica. Inclusive, o desenvolvimento da técnica pressupõe inteligência emocional em alguma medida, porque para você estudar sobre determinado assunto, você precisa fazer um juízo de, por exemplo, eu vou, não vou me entregar a uma atividade de satisfação imediata, prazerosa, e vou me dedicar ao estudo porque eu quero construir uma carreira estruturada no longo prazo. Então, acho que só para deixar claro, assim, para a gente também não pegar um tema que está virando um assunto mais corrente, as pessoas se esquecerem da capacitação técnica. Precisa também, são as duas coisas. A discussão da inteligência emocional, ela é recente, né, Carlos? O que te fez se interessar sobre isso? O que te fez começar a pesquisar isso? Foi a falta dela. Gostei da resposta, vou usar essa também. Dela. Eu fui demitido 3 vezes na minha carreira. Eu achava que, como eu tinha tido uma formação acadêmica privilegiada em outros países, e estudava bastante, eu achava que isso era suficiente, mas descobri a duras penas que a capacidade intelectual, cognitiva é insuficiente para que a gente tenha sucesso na vida. Há quanto tempo você estuda inteligência emocional? Nós estamos há 20 anos trabalhando com inteligência emocional aqui no Brasil. E para usar uma linguagem que o professor usou a alegoria do coração, né, e do cérebro, a gente dá uma definição para que a gente exemplifique essa questão do que é técnico, do que é emocional, né? David Caruso, um grande neurocientista, diz que inteligência emocional, gente, não é o coração
melhor do que o cérebro, ganhando ou derrotando o cérebro, mas é a maravilhosa intersecção de ambos. Inteligência emocional é a integração de sentimentos com pensamentos para otimizar resultados na vida. Mas é certo também que, na medida que a gente sobe na carreira, menos a gente depende de competências técnicas e mais a gente depende de competências emocionais, porque nós precisamos produzir resultado por meio de pessoas. E para produzir resultado por meio de pessoas, eu preciso de influência. Eu preciso de criar um ambiente de segurança psicológica no qual as pessoas sintam a vontade de fazer sugestões, são antecedentes de inovação, em outras palavras. Então, a inteligência emocional, na medida que a gente sobe na hierarquia, ela passa a ser preponderante. Hoje, em altos cargos de liderança, a inteligência emocional é responsável por 85% do sucesso de um profissional. E a competência técnica é só os 15%. Realmente é importante criar esse ambiente confortável para as pessoas evoluírem. E eu achei muito interessante você dizer que começou a pesquisar inteligência emocional pela falta dela, porque é o que você disse no começo, dá para desenvolver a sua inteligência emocional. É isso que a gente vai mostrar aqui ao longo do programa hoje. Vamos continuar a nossa rodada de entrevistas, ouvindo agora o psicólogo e professor da The School of Life, o Saulo Velasco. Ele diz que a gente pode justamente aprender a aprimorar nossas habilidades sociais ao longo da vida. Felizmente, inteligência emocional não é um traço de personalidade, uma característica inata, imutável, ou seja, alguma coisa com a qual a gente nasce e vai morrer com ela. Também não é um dom divino com o qual apenas alguns poucos privilegiados são agraciados. Inteligência emocional, na verdade, as habilidades emocionais, como quaisquer outras habilidades, são aprendidas e, portanto, elas podem ser exercitadas e podem ser aprimoradas, independentemente do seu ponto de partida atual. Vamos trabalhar a nossa inteligência emocional, então? Vamos. A Gabriela, quando ela chega aqui no estúdio, ela olha a bancada e ela identifica sinais de que existe uma pequena possibilidade de ter uma competição. E aí ela chegou e viu que a gente tem... O Carlos já vai fazer um mau juízo da Aqui minha pessoa. Não é assim. Eu me divirto na competição. Só isso. Se diverte com a gente, né? É saudável. A gente tem esses envelopinhos aqui, vocês já vão entender o que me disseram que eu não podia olhar o que tinha dentro, mas o estabelecimento dessas regras não é feito pela via democrática. Queria dizer que isso aqui é um regime autoritário, Tonight. Outra pergunta que a gente fez para os seguidores do Tonight no Instagram foi se diante dos problemas vocês surtam ou respiram, tentam resolver. Vamos ver, olha aí na tela. Aparentemente o pessoal está bem equilibrado, 16% admitiram que surtam, outros 84% garantem que tentam resolver o problema. Então a gente trouxe essa mesma pergunta para a bancada e o Carlos vai avaliar a nossa inteligência emocional diante de algumas situações. O quê? Não, a gente vai Eu sou ler... como o Carlos, o menos emoção e mais razão vem dos meus surtos. Eu sei como é fácil surtar, então eu percebo a importância de respirar. A gente vai fazer isso 2 vezes, então tem 2 envelopes, a gente vai pegar um agora. Karnal, você primeiro. Okay, Abra o envelope, leia a situação e diga se você surta ou respira. Opa, letra grande, ótimo. Você emprestou uma obra clássica de sua biblioteca pessoal para alguém. A pessoa devolveu o livro com trechos grifados com marca-texto e anotações ao longo das páginas. É curioso o que eu vou dizer, eu não tenho nenhum apego material aos meus livros. Isto não me perturba, eu fico feliz que alguém leu. Acho grosseiro fazer isso, ou seja, uma interferência na propriedade alheia, mas não me perturba. É sinal de que alguém leu. E se a pessoa for boa, que bom, já destacou. Quando eu for ler, eu já tenho as ideias já destacadas, mas eu não tenho apego aos meus livros, por incrível que pareça. Então você respira, não surta. Não, nem chega a me perturbar isso. Mas espera, eu quero aqui propor uma outra reflexão, né? Porque não é uma questão de apego ao livro, é um apego ao seu espaço de liberdade. O livro é seu, quem decide sobre se ele vai ser grifado ou não é você. Sim, é uma grosseria. Pontuaria, não necessariamente um surto. É uma grosseria porque você pediu algo emprestado, é como devolver uma roupa suja, devolver o carro de alguém arranhado. Eu pensaria, mas não, os livros são para mim instrumentos, eles não são objeto de veneração em si. Salvo 2 volumes que a Gabriela e a Mari conhecem na minha casa, que são do século XVI.
se forem grifados, eu não me perturbaria. Eu arrancaria a cabeça da pessoa. A gente vai grifar e filmar para ver se tá Ou seja, certo. inteligência emocional, mas tem A minha biblioteca está aberta às pessoas. Aqueles 2 volumes do século XVI, se forem agredidos, não haverá problemas. A pessoa será esquartejada tranquilamente. Sem devido processo legal. Exatamente. Vai, deixa eu ver a minha situação aqui agora, peraí. Vamos lá. Eu achei legal essa brincadeira. Gostou? Sim. Você marcou de buscar o Felipe e ele não desceu na hora combinada. Gente, isso me irrita tanto. Eu surto, eu ligo 15 mil vezes até ele atender. E eu faço uma coisa que ele não gosta. Eu tenho justificativa para tudo, porque eu ele ligo para ele, gente. 20 minutos antes e falo, tô chegando. Entendeu? Mas isso é inteligência, porque você já direciona o comportamento. Ele desce e fica me esperando, aí ele fica bravo. Ou seja, um dos dois surta. Ou ele desce muito rápido, ou ele demora para descer. Mas a gente tá bem, a gente vai casar, vai dar tudo certo. Tem inteligência emocional nessa conduta? Mais ou menos. Eu para abrir o meu? Você, vai. Surto. Sim. Já nem leu, já. Yes. Vai. Alguém quer entrar em um embate com você criticando a vacinação. Silêncio. Não, na verdade, eu não surtaria, eu debateria. Aí a outra pessoa ia surtar. Adorei essa resposta. Bom, a gente vai depois ler o outro envelope, a outra situação aqui, porque eu tô achando que a bancada tá com muita inteligência emocional, né? A gente tá bem comportadinho. Coitado do cara. Quem vê, pensa, né? Bastante, Todo mundo super comportadinho. Agora, para entender o que é inteligência emocional, a gente precisa saber o que são as emoções. O Karnal falou um pouquinho sobre isso com a gente. Vamos ouvir a nossa colega Rita Vu. Ela vai comentar também, porque a gente não consegue controlar as emoções diretamente, mas sim o nosso comportamento, que pode regular essas emoções. Olha só. O nosso cérebro geralmente é comparado ao computador. Não que ele seja uma máquina, mas ele efetua computações a partir de certos inputs que vão desencadear uma série de reações no nosso organismo. Por exemplo, se a gente se assusta com algo, a nossa pupila dilata, o nosso estômago para de produzir ácido, a gente cessa os movimentos peristálticos, se tiver alguma coisa, tanto na nossa bexiga quanto no nosso intestino, a tendência é soltar, o sangue é direcionado para os músculos principais do nosso organismo e aumenta a produção de adrenalina e cortisol para nos preparar para o foco. Tudo isso em milissegundos. Se a gente for pensar, as emoções são exatamente esses programas, que essencialmente são automáticos. Então, a emoção é uma maneira eficiente que a natureza encontrou de nos fazermos, nos comportar de maneira eficaz e sem perder tempo, porque afinal a gente pode correr perigo. Sendo assim, quando a gente fala de inteligência emocional, muita gente acha que é o controle dessas emoções, mas na verdade a gente consegue controlar certos comportamentos que vão nos levar a um certo controle, a uma alteração emocional, ou seja, o controle ele é indireto. Por isso, inteligência emocional é você ser capaz de entender os seus processos emocionais e também das outras pessoas e saber as melhores formas de agir de acordo a cada momento. Por isso, uma pessoa com uma inteligência emocional boa é aquela que consegue se adequar a diversas situações que exigem perfis emocionais diferentes. Mas o melhor de tudo isso é que inteligência emocional é uma habilidade que pode ser aprendida. É o que a gente está fazendo aqui hoje junto com o Carlos. O Carlos vai ficar com a gente até o fim do programa no próximo bloco. Então a gente vai entender como desenvolver a nossa inteligência emocional. Uma técnica chamada Mindfulness pode ajudar. Assunto para daqui a pouquinho, não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight, de volta. Carlos Aldan, nosso convidado hoje aqui, sabe tudo sobre inteligência emocional, tá aqui dando algumas dicas pra gente. Talvez a gente Pra você, precise. né, Mário? A Gabriela Karnal. Nossa, me chamou de Gabriela. A Gabriela Prioli me falando. Eu preciso aprender sobre inteligência emocional. Por favor, me defenda. Precisava uma reação. Eu diria o seguinte, ela lhe fez uma provocação e você a aceitou. Eu diria que as duas merecem repensar. A pessoa que te tira do sério te controla. Então, tem que saber, como o imperador Marco Aurélio, que a sua paz tem que ser sua.
e não do outro. Né? Ou Isso seja, é. você não me tira mais Quem do vai sério. fazer a ilustração? Eu aqui com a Mari Palma, ó, meu fantochinho. Você não me tira mais do sério, eu não caio mais na Em vez de Gabriela. fazer o fantochinho, faça massagem na cabeça dela. Topo! Ou seja, isso é melhor. Mas aí corre o risco de eu dormir em 2 minutos. Carlos, a gente não foi ensinado a sentir as coisas, né? Como a gente consegue ensinar isso para as pessoas? Será uma coisa que as crianças têm que começar a serem orientadas? O que você pensa em relação a isso? Com certeza, e há várias escolas já que ensinam a inteligência emocional, né, que é o aprendizado socioemocional, como é chamado, e nós temos estudos longitudinais que demonstram que essas crianças que passaram pelo aprendizado socioemocional têm não só resultados melhores no que tange um percentual maior que adentra a universidade, tiram melhores notas, mas nas questões sociais, o bullying é menor, os problemas sociais e interrelacionais na escola são muito menores. Então, é uma pena, porque a gente foi ensinado, como você disse, a não dar atenção às emoções. Né? Emoção é algo subalterno à cognição. É um grande equívoco. A cognição não existe sem a emoção. E tem uma coisa também que é, muitas vezes as pessoas olham de um jeito negativo as pessoas que sentem demais. Isso também pode ser mal visto, de certa maneira, mas é importante sentir. Todos sentimos, né, Mari? O fato é que a gente não controla o emanar de emoções. Elas tiveram uma função evolucionária na nossa espécie e continuam tendo. Todas são importantes. A gente deve encarar emoções, como já disse, como algoritmos bioquímicos. Tem dados, tem energia e tem informação importante para nós. Você não julga, né, os dados em um computador. Você não julga as emoções. Então, a primeira dica é não aplicar o julgamento moral às emoções. Essa é boa, essa é ruim, essa é positiva, essa é negativa. Todas tiveram uma função e continuam tendo. Portanto, e você brigar contra as emoções não é inteligente. Carl Jung já dizia, né, que aquilo que você resiste, persiste. Então, você resistir emoções, né, como a ansiedade, o medo, a insegurança, ela só vai crescer. Carlos Aldan diz, aquilo que você acolhe, encolhe. Então, a recomendação é acolher toda e qualquer emoção sem julgamento moral. E a partir do momento que você age fora dos estreitos limites do seu julgamento, você tem percepções, você tem a capacidade de transformar esses recursos, essas emoções em recursos estratégicos, né, a seu favor e as pessoas queridas à nossa volta. Vocês falaram em surto, a gente usa a nossa linguagem, o sequestro de amígdalas, né, amígdalas do cérebro. Nós temos duas, uma em cada hemisfério, e elas são grandemente responsáveis por nossas reações de sobrevivência. Então, qual que é o grande desafio nosso? Que o cérebro não distingue uma ameaça real de uma ameaça simbólica. Essa arquitetura primal do cérebro foi constituída em uma realidade social muito diversa dessa em que vivemos. Então, a gente precisa mapear quais são esses gatilhos que nos levam ao surto, como vocês chamaram. Então, quando grifaram um livro que para o professor não era importante, aquilo não foi um gatilho suficiente para ativar as amígdalas do cérebro do professor Canal. Mas aqueles 2 livros vão ativar as amígdalas dele. E ele pode ter um sequestro de amígdalas. O que é o sequestro de amígdalas? É uma reação exacerbada emocionalmente diante de uma situação que não é classificada como uma ameaça à existência dele. Né? Não tinha um inimigo ali com uma faca ou um revólver ameaçando a existência do professor a ponto de justificar essa reatividade enorme. Então, nós precisamos distinguir quais são aqueles gatilhos, né, que geram na gente, como você estava dizendo, Gabi, né? E a minha primeira reação é emocional, depois, porque você está esfriando essa parte emocional e esquentando essa parte aqui. E há técnicas para isso, né? Eu mencionei a multiplicação, cujo resultado a gente desconheça, porque a área subcortical, ou emocional, não tem linguagem. A linguagem está na área cortical do cérebro. Então, quando eu busco a resposta a essa multiplicação, eu estou conscientemente ativando a área cortical do meu cérebro, onde está a resposta,
desativando a área subcortical, que é onde estão as minhas emoções, portanto, esfriando-as e me dando tempo de responder à vida e não de reagir à vida. E essa é a diferença que a inteligência emocional nos dá. A oportunidade de responder à vida e não de reagir. Quando você aprende a lidar com as emoções como esses recursos estratégicos, né? Isso é muito nosso importante. favor. Eu adorei essa dica da conta, vou usar. Depois, então, se vocês estiverem conversando comigo em algum momento, eu estiver assim, ó. É bom que tem bastante opção, Fazendo né? a de conta que Nazaré, você não sabe a sabe? resposta. Nossa, tem E- várias. O meme da Nazaré todinho, Eu, assim, ó. Escorre Qualquer aqui. uma. E, Mari, quando o professor fala, né, conheça a ti mesmo, né, que lá do Delphi, né, tá lá, conheça a ti mesmo, tudo em moderação, o nada em excesso, tem tudo a ver com a inteligência emocional, né? O conheça a ti mesmo é a autoconsciência. O simples nomear de uma emoção, né? Que emoção a Gabi está gerando em você quando vocês estavam discutindo ali, por exemplo, né? Que emoção é essa? O nomear da emoção tem o mesmo impacto de você fazer uma conta cujo resultado Raiva, você tô desconhece. brincando. Ok, então ela gerou raiva em você. O fato de você tentar nomear aquela emoção está te dando a oportunidade de responder e não de ter uma reação que a gente chama de sequestro de amígdalas. Brincadeira. É. Eu te perdoo, tá? 24 vezes 5, vai. Ah, para! Bom, gente, na maioria das vezes a gente associa inteligência emocional ao comportamento das pessoas que estão ali nos cargos de liderança. Mas será que esse tipo de habilidade se limita a quem ocupa cargos específicos ou trabalha num determinado setor? Vamos ouvir mais uma vez a professora de liderança e equipes no IBMEC aqui de São Paulo, a Alina Matos. Ela diz que não, segundo ela, a inteligência emocional vale para qualquer área. Olha só. Se você se conhece, se percebe, tem essa autoconsciência das emoções e também consegue perceber isso nas outras pessoas e gerenciar, tirar o melhor disso, em qualquer área isso pode fazer diferença. Então, quando você tem relacionamento interpessoal, num trabalho em equipe interno, numa negociação externa com o cliente, fazendo discussões coletivas, ou seja, interagindo com outras pessoas, a inteligência emocional vai ser um importante elemento para tirar o melhor daquelas pessoas. Então, sim, a gente pode afirmar que a inteligência emocional ela vale para qualquer área, para qualquer setor, para qualquer carreira, mas eu diria que especialmente aquelas carreiras ou aquelas posições de trabalho onde você interage com outras pessoas, influencia outras pessoas em cargos de liderança, por exemplo, isso é essencial. Então, realmente, a inteligência emocional é muito importante, inclusive na política. 120. Ela ficou pensando ao longo da entrevista Mas da é Alina importante ali. isso, tá? Isso é buscar a resposta para as perguntas, e não esmorecer diante de uma Você nunca me deixa dificuldade. sem resposta. Obrigada, amiga. A gente tá perdoada agora. Gente, lembrando que o CNN Tonight está em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Dá para seguir a gente no @CNN Brasil Tonight, só no Twitter, que é @CNNBR Tonight. Fica ligado aqui, ó, neste QR Code, ele aparece ao longo do programa. Pega o teu celular, aponta a câmera para cá, você vai direto para as nossas páginas. Lá vocês podem deixar vários comentários, elogios. Não Vocês precisa de podem- inteligência emocional, pode se deixar levar pela emoção, afeto, Diz que apreço. ama, entendeu? Que o carnal é um sex symbol, entendeu? Do CNN Nossa, Tonight, é que verdade. carência. As pessoas falam isso. Vamos ler aqui alguns comentários. A Márcia no Facebook, realmente vocês trazem reflexões importantíssimas para a gente crescer como pessoa. Instagram, a Débora, temas sempre necessários, discussões de altíssimo nível. Já falei hoje que eu amo esse programa? Agora falou, Débora, obrigada. Tereza Cristina, amo o programa e o tema do programa Conflitos me fez repensar sobre as diferenças. Que legal. Paula Peçanha, é muito bom estar confortável na nossa bolha, mas tem horas que a gente precisa de um mergulho na realidade para perceber que as coisas funcionam além do nosso mundinho, falando sobre o programa de conflitos. Rafaela, entrei para o time do Karnal, de dormir cedo, acordar bem cedo para minha pedalada matinal. Nunca pensei, nunca imaginei, mas está acontecendo e está sendo ótimo para mim. É muito bom. Nossa, isso dá um estímulo. Hoje eu acordei ainda mais cedo, 3h30 da manhã. Nossa, isso não é nem cedo, gente. Isso é ontem ainda. Tá vindo dormir. Adriano deixou no YouTube falando o seguinte: excelente combinação de sabedoria com bom humor, instiga a reflexão de forma leve e prazerosa. Abraços de um novo espectador assíduo em terras distantes. Ele fala da Opa! Alemanha. Ah, que demais. Obrigada, viu, Adriano? Obrigada a todos vocês que mandam mensagens lá no nosso Instagram, no nosso Twitter, Facebook, YouTube. A gente sempre está de olho. A gente já falou aqui que a inteligência emocional não é necessariamente um dom divino.
que nasce com a gente. Com algum treino, a gente pode sim desenvolver essa habilidade. O Carlos lembrou isso muito bem. Uma ferramenta que pode ser útil é o Mindfulness, que é um exercício de concentração. Vamos ouvir agora a Thaís Requito. Ela é especialista em inteligência emocional e treinadora de Mindfulness. Olha só. Mindfulness e inteligência emocional têm uma relação profunda, sim. Porque, embora muitas pessoas pensem em Mindfulness e associem imediatamente com relaxamento, Mindfulness, na verdade, significa consciência plena do que acontece nesse momento dentro e fora da gente. Só que não é só consciência, é consciência intencional e com uma atitude curiosa, interessada e não julgadora. Por que isso é importante? Porque Mindfulness envolve essa habilidade de a gente perceber as coisas que acontecem nesse momento pelo que elas são e agir a cada instante fazendo escolhas com base nisso que a gente percebe. Como é que eu vou desenvolver todas essas habilidades de inteligência emocional se eu estou distraído ou no piloto automático? Mindfulness pode ser um poderoso aliado para a gente cultivar a inteligência emocional e uma espécie de laboratório para a gente se aprofundar em cada uma dessas coisas que a gente descobre sobre a gente mesmo. A Thaís toca num ponto muito importante, consciência. Consciência é a chave de quase tudo. Não se trata de não sentir raiva, mas saber que aquela raiva tem uma raiz, tem um condicionamento e assim com consciência você se torna senhor de si. Vencer-se, vencer a si, isso é um projeto filosófico desde a antiguidade, né? Não há maior vitória do que a vitória sobre si mesmo. É muito mais fácil vencer o mundo do que vencer assim. Então, consciência é a chave de tudo. Quem não se domina será dominado por uma entidade imbatível, sua própria pessoa. Vamos voltar a falar um pouquinho sobre 2020, porque a gente está falando aqui de inteligência emocional, a gente já fez programas sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade. 2020 foi um ano muito difícil para a nossa cabeça, 2021 continua sendo um ano complicado. Como atravessar, então, essa crise com mais equilíbrio emocional? Vamos ver mais uma vez o que a Rita, nossa colega, tem a dizer. Não é novidade que a gente está passando por um momento de profundas incertezas, o que nos causa medo, angústia e ansiedade, que traz bastante estresse para o nosso organismo como um todo. Se o nosso objetivo principal é manter equilíbrio emocional com as pessoas que estão ao nosso redor, é importante a gente reconhecer se as nossas atitudes estão fazendo a gente focar naquilo que é importante ou em pequenos problemas que acabam sugando e tirando toda a nossa atenção. Para isso, eu queria deixar aqui para vocês algumas ferramentas para ajudar a gente a olhar de maneira diferente esses pequenos momentos que podem ser cruciais para a nossa sanidade mental. A primeira dica é parar, respirar, olhar para aquilo que a gente está sentindo e entender se a gente está focando nas pequenas coisas ou se a gente está focando no nosso objetivo geral. É como disse, a gente está olhando para a floresta ou para uma árvore. A segunda dica importante, isso que está incomodando, que não sai da nossa cabeça, fica ruminando, nessa preocupação incessante, a gente pode controlar ou não? Se a gente não pode controlar, não faz o menor sentido ficar alimentando isso. A terceira dica importante, isso que está nos incomodando, está querendo levar a gente a falar algo ou a fazer algo. E a pergunta é, fazer ou falar algo vai ser mais construtivo ou destrutivo para o nosso objetivo principal? Como a Gabi sempre fala, as emoções acabam governando tudo, e essa polarização emocional pode levar a gente a entrar em discussões que são absolutamente desnecessárias. O que é importante é a gente conseguir colocar energia naquilo que a gente pode mudar. E aí a gente tem a ferramenta mais importante, e todo mundo tem, que é a nossa respiração. Já que a Rita abriu a rodada de dicas aqui, vamos ouvir mais dica agora do psicólogo Saulo Velasco, ele é professor da The School of Life. Você sabe o que é autoobservação? Ele vai explicar, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O que significa isso? A gente começar a ficar atento para as manifestações corporais dessas emoções perturbadoras, ou seja, como elas acontecem no meu corpo. A raiva é quente, eu contraio os meus músculos, o meu coração acelera. Por que isso é importante, essa autoobservação? Porque ela vai permitir, posteriormente, uma autorregulação. A autoobservação completa é eu não só observar e descrever o que está acontecendo no meu corpo, mas também identificar os gatilhos ambientais, as situações
né, os contextos ambientais que evocam, que produzem esse tipo de emoção. Isso é importante, como eu disse, para a autorregulação, porque conhecendo esses gatilhos emocionais, eu consigo interromper reações em cadeias, ou seja, reações emocionais que podem crescer e produzir comportamentos dos quais eu vou me arrepender depois. A gente está de volta hoje falando sobre inteligência emocional. Vai todo mundo sair do programa hoje com uma inteligência emocional absurda, aprendendo a lidar com todos os problemas, a controlar e reagir da melhor maneira às nossas emoções. O Responder, não reagir. Eu aprendi com o Carlos aqui nesse programa de hoje. Carlos ajudando a gente a construir o programa hoje, especialista no assunto. Carlos, a gente já falou que a gente não foi ensinado a sentir, a lidar com as nossas emoções, mas tem outro problema também, que é, muitas vezes é difícil falar sobre as nossas emoções, né? Por que é tão difícil conversar sobre isso? É porque elas sempre tiveram essa conotação, né, subalterna à nossa cognição. Hoje, no entanto, nós sabemos que sem as emoções nós não conseguimos tomar decisões. As emoções são organizadoras ou desorganizadoras dos nossos processos mentais e comportamentos decorrentes. Portanto, é só perguntar a seleção brasileira que perdeu de 7-1 para a Alemanha. Tinha competência técnica suficiente para, no mínimo, empatar com os alemães. Tiveram um sequestro de amígdala ali coletivo, né? E, pior, nenhuma liderança, nem dentro nem fora do campo, para reorganizar as emoções e recuperar a competência técnica necessária para, no mínimo, empatar com os alemães. Então, as emoções precedem a cognição. Essa é uma verdade, não existem dogmas, né? A ciência, ela se modifica a cada ano, nós tivemos que revisar toda a nossa metodologia de ensino de inteligência emocional, graças a uma nova corrente, uma nova teoria de construção de emoções, que se contrapõe à teoria clássica de emoções. Então, nada que a gente diga aqui pode ser considerado um dogma. Mas, ao que tudo indica, né, as emoções precedem a cognição, porque é uma briga muito desigual. A área reptiliana, como disse o professor Canaldo, que é a parte básica aqui do nosso cérebro, que é o final da nossa coluna vertebral, ela tem 400 milhões de anos de evolução e é chamada de reptiliana porque ela é muito parecida com a dos répteis. Aí nós tivemos a área crescida, que é uma área muito controversa dentre os neurocientistas, que é a área límbica do cérebro. A gente prefere dividir o cérebro para efeito didático em duas áreas, a cortical e a subcortical. Mas nessa área central do cérebro é onde estão as nossas emoções. Tem 200 milhões de anos de evolução. E essa área cognitiva tem 15 milhões. E o córtex pré-frontal, que é o chamado CEO do cérebro, que é onde a gente analisa, estrategiza, a gente resolve problemas, é típico só do Homo sapiens. Outros animais têm a área cortical, o seu cachorro, por exemplo, tem a área cortical, mas ela é muito pequena. Então é uma briga desigual, né, aqui no cérebro. Por isso que a inteligência emocional precisa ser ensinada. Porque ao a gente eliminar esse estigma, né, que tem as emoções e considerá-las como parte integrantes de nossa evolução, você tem a oportunidade de tratá-las como recurso estratégico. Várias dicas que é o que a gente está dividindo com vocês hoje aqui. O Carlos falou sobre conversar sobre as emoções. É importante conversar também com as crianças. Quando elas ficam tristes ou choram, os adultos têm que falar sobre isso. Tem que começar a incluir a inteligência emocional. Vamos ouvir mais uma vez a Thaís Requito. Quando uma criança fica triste, chora, ela escuta que ela deve engolir o choro. Ou se ela tem um acesso de raiva, ela escuta que ela deve ir para o quarto e só voltar quando ela estiver se acalmado. Isso faz com que essa criança desenvolva a compreensão de que algumas emoções fazem com que ela seja rejeitada. E outras emoções, como quando ela está calma e alegre, fazem com que ela seja amada e aceita. E a consequência disso na nossa vida adulta é que a gente passa grande parte do nosso tempo tentando se apegar a situações que fazem a gente se sentir alegre, contente, porque aquilo é sinal de que a gente vai ser bem aceito, bem visto, e tentando evitar com uma aversão enorme aquelas emoções que a gente percebeu na nossa infância que não eram tão bem aceitas. Então, todo esse acolhimento, essa permissão que a gente pode oferecer para uma criança quando ela está diante de uma emoção, principalmente que parece difícil para ela, pode ser muito reconfortante
e pode ser um grande aprendizado que ela vai levar certamente para toda a vida. Chegou a hora do nosso segundo momento tonight, momento surta ou respira. Gabi, você primeiro, por favor. Ela fica muito feliz, cara. Você foi chamada para uma festa fantasia, se produziu toda, mas quando chegou lá não tinha ninguém fantasiado. Isso já aconteceu comigo. Eu não ligo, não. Eu me visto para mim. Se eu estiver satisfeita com a minha fantasia, eu vou estar confortável. Se os outros não quiserem fantasiados, o problema é deles. Gente, vocês estão, olha, porque eu não estão. Olha só, a festa é a fantasia. Eu só coloco a fantasia se eu quiser, que ninguém me obriga a nada, né? Já vamos deixar isso claro. Eu coloquei a fantasia, muito provavelmente minha fantasia vai ser belíssima, eu vou adorar. Você sabe que nós fizemos uma grande festa fantasia na minha família e eu tinha alguns parentes que não precisava dizer que era fantasia. Era só dizer assim, venha bem arrumado. Que a pessoa vinha bem... Eu amo. Deixa eu ver o meu momento aqui. Você mordeu uma coxinha pensando que era de frango e ela era de jaca. Eu amo que todas as situações do CNN Tonight, vocês dão um jeito de enfiar comida nas minhas situações. Mas a coxinha de jaca daqui era muito boa. A coxinha de jaca era muito boa. Então, baseada na coxinha que a gente comeu aqui no programa com a Bela Gil, inclusive um programa muito legal, depois procurem. Eu acho que eu ficaria feliz com a coxinha de jaca. Eu ia comer, gente, entendeu? Mas abrir o pote de sorvete era feijão. Aí você... Aí o buraco é mais embaixo. Karnal, você. Você foi chamado para fazer uma gravação. Depois de finalizar, percebem que o programa não estava sendo gravado. Você vai ter que gravar tudo de novo. Eu fico ensandecido. Conseguimos surta, A perda de tempo, ela vira para mim perca de tempo. Eu fico tão perturbado que até a gramática morre. É perca de tempo que me perturba. Eu não ia nem ligar. Eu imagino. Eu amo. Perder tempo é uma coisa que me deixa muito irritado, né? Eu posso fazer algo durante 12 horas se for necessário. Mas agora me faça perder tempo, que é a única coisa que nunca se recupera na vida. E aí baixa um espírito. Eu assim. Também. Conseguimos tirar um momento surta dessa bancada. Isso ficou como recado para a produção, tá? Inclusive esse programa, dá uma olhadinha, está gravando, viu, gente? Carlos, eu acho muito interessante quando o Karnal fala que, para ele, o tempo é muito importante. Eu acho que esse pode ser um recado final de você identificar o que te faz surtar, entre aspas, e começar a trabalhar na sua resposta em relação a isso. Pode ser um caminho? Sim, o professor falou de novo da autoconsciência, né, da importância da consciência, que nós chamamos de autoconsciência, que é essa capacidade de você identificar as suas emoções, como essas influenciam os seus processos mentais e comportamentos antes de nos comportarmos. É também a capacidade de você identificar as emoções dos outros, é a capacidade de você influenciar as emoções dos outros, saber a qual intensidade aquela emoção se encontra e o que você quer fazer com ela. Por exemplo, se alguém me aborrece, o primeiro estágio dessa emoção é o aborrecimento. Depois ele cresce para a irritação. E a terceira intensidade dessa emoção é a ira. Se chega na ira, eu já estarei em estado de sobrevivência. As minhas amígdalas foram ativadas e eu provavelmente vou reagir a essa situação ao invés de responder a essa situação. Portanto, quanto mais elevada a sua autoconsciência, mais oportunidades de escolhas e de mudança a gente cria. Então, essa emoção que foi gerada no professor aqui de ira pelo retrabalho, realmente é enervante, né, para dizer o mínimo. Mas qual é o resultado que ele quer dessa situação? É que resultado ele quer, ele vai ter que regravar. Então, eu tenho que regravar. Eu quero começar essa gravação nervoso, alterado, ou eu preciso estar calmo, tranquilo? Se esse é o caso, então ele vai aplicar a autorregulação, que é a segunda parte de nossa metodologia de inteligência emocional. Ele está aplicando o pensamento consequencial. Se eu continuar nesse estado emocional, provavelmente eu não vou ter a melhor produtividade aqui, portanto eu tenho que mudar. Mas você chegar à conclusão de que esse estado emocional não é legal, não é suficiente. Eu preciso transformar aquela emoção, no caso a ira, em uma outra emoção. É um desafio. É um desafio, que a gente chama de reprogramação emocional, que é possível, gente, graças a uma habilidade recentemente descoberta sobre o cérebro, que é a chamada neuroplasticidade. Achava-se que o cérebro, uma vez adulto, em torno de 23, 24 anos para a mulher, 24, 25 para o homem, só se deteriorava. Não é verdade. O
O cérebro é um órgão plástico que se modifica na sua estrutura e na sua funcionalidade. Então, a partir desse achado, nós podemos concluir que mudança profunda e duradoura é possível em qualquer idade. Mas não é fácil, como você disse. A gente diz na neurociência, né? Fire together, wire together. Você faz uma sinapse uma vez, ela é importante, mas ela não é suficiente para você criar um novo hábito. A gente precisa fazer essa conexão sináptica inúmeras vezes para criar um novo hábito. Mas assim como nós criamos péssimos hábitos em nossas vidas, é possível você criar hábitos produtivos. A gente quer criar cada vez mais hábitos. Não, e continuar essa conversa para sempre. Então, a gente quer... E vocês deram inúmeros exemplos fantásticos que a gente chama de reprogramação emocional aqui no programa, né? O professor, por exemplo, quando na pandemia, né, teve que prorrogar, né, o programa dele de ir fazer palestras na América Latina e nos Estados Unidos. Como é que ele lidou com isso, né? Essa reprogramação dele foi: vou escrever meu livro, eu vou atualizar meu conhecimento, eu vou ler. Ao invés de sentar e ficar reclamando. Acabou aqui com a gente, olha só. Pra você ver. Que coisa Greta feliz. Garbo, quem diria, eu vou no Irajá. Carlos, nosso tempo está acabando, infelizmente. A gente podia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto. Foi um prazer enorme te receber. Volte sempre, a casa é sua. O programa está gravado, tá bom? Pode ficar tranquilo, não vai precisar fazer de novo. Por isso que ele está assim sorrindo. Antes da gente ir embora, eu só queria mostrar aqui, ó, a letrinha do nosso querido estagiário, Léo. Léo, que letra linda. Adorei. Precisava falar porque a gente ficou comentando isso depois que a gente viu o envelope. E é isso, gente. Tempo pra mais nada. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente também. Logo a gente tá de volta. CNN, a maior do mundo, líder em independência.